Quando meu noivo cancelou nosso casamento um mês antes da data, dizendo que não estava pronto, senti meu mundo desabar. 30 mil dólares jogados fora. 150 convites já enviados. Um vestido de noiva pendurado no armário me lembrando do fracasso. Mas a dor verdadeira veio 2 meses depois, quando descobri que ele estava namorando minha irmã Briana. E que minha família inteira sabia e apoiava a traição. Meu nome é Olivia, e essa é a história de como reconstruir minha vida e assisti minha irmã e meu ex-noivo perderem absolutamente tudo. Tudo começou 5 anos antes. Conheci Christian em um evento de empreendedorismo, e 3 meses depois, estávamos namorando. Ele tinha acabado de abrir uma pequena pizzaria, trabalhando como pizzaiolo e atendente sozinho. Era humilde, ambicioso e apaixonado pelo que fazia. Me apaixonei imediatamente. Eu trabalhava com marketing e publicidade. Nada glamuroso, mas era boa no que fazia. Quando Christian me contou sobre as dificuldades de atrair clientes, ofereci ajuda. Criei todo o material de divulgação dele de graça. Cardápio digital, redes sociais, campanhas publicitárias, tudo. Sem cobrar 1 centavo. A pizzaria explodiu. Em 2 anos, Christian abriu a 2ª loja. No 3º ano, a 3ª. Chris Pizza se tornou referência na cidade, e eu continuei fazendo todo o marketing gratuitamente, porque amava ele e queria vê-lo vencer. Pediu minha mão em casamento no 4º ano de relacionamento. Eu disse sim, chorando de felicidade. Começamos a planejar o casamento. Escolhi vestido dos sonhos, reservei o salão perfeito, enviei 150 convites, fizemos chá de panela, recebemos presentes lindos. Gastei 30 mil dólares só eu. Então, 30 dias antes da data marcada, Christian apareceu no meu apartamento com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Séria, distante. Meu estômago afundou antes mesmo dele abrir a boca. Olivia, a gente precisa conversar. Aquelas palavras, as piores palavras que alguém pode ouvir. Eu não posso me casar com você, não estou pronto, me desculpa. Simples assim. 5 anos de relacionamento jogados no lixo. 30 dias antes de eu subir no altar usando o vestido que tinha custado 5 mil dólares. Como assim você não está pronto? Minha voz saiu esganiçada, quase irreconhecível. Christian, falta 1 mês. Está tudo pago. Os convites já foram enviados. Eu sei disso, Olivia, mas eu não consigo fazer isso. Não seria justo com você. Justo? Eu praticamente gritei. Cancelar o casamento 1 mês antes é justo? Me desculpa, Olivia, mas minha decisão já está tomada. E ele simplesmente saiu. Assim. Sem uma explicação de verdade, sem me dar chance de entender, sem nada. A porta se fechou atrás dele e meu mundo desmoronou. Passei os 3 dias seguintes chorando sem parar. Não comia, não dormia, só chorava. Depois veio a parte ainda pior, ter que avisar todo mundo. Peguei o telefone e liguei para 150 pessoas, uma por uma, explicando que o casamento tinha sido cancelado. Cada ligação era como uma facada no peito. Eu ouvia a pena na voz de todos, aquela pena constrangedora, e era a última coisa que eu queria. O vestido de noiva? A loja não aceitou devolução porque tinha sido ajustado sob medida. Ficou pendurado no meu armário como um lembrete constante do meu fracasso. O salão de festas? Perdi o sinal de 15 mil dólares. Simplesmente evaporou. Os presentes do chá de panela, tive que devolver cada um pessoalmente. Cada entrega era uma humilhação renovada. Eu via nos olhos das pessoas aquele pensamento. Coitada, foi largada. Fiquei 2 meses praticamente trancada dentro de casa. Tirei licença médica do trabalho. Não atendia ligações de ninguém. Mal conseguia comer. Até que minha amiga Stacy apareceu sem avisar, usando a chave reserva que eu tinha dado a ela. Olivia, chega. Você vai se levantar dessa cama agora mesmo. Me deixa sofrer em paz, Stacy. Não vou deixar, não. Aliás, você precisa ver uma coisa. Ela enfiou o celular na minha cara com uma expressão grave. Era o perfil do Christian na rede social. Tinha uma foto dele com uma mulher. Os dois estavam sorrindo, abraçados. A legenda dizia: 2 meses juntos. Peguei o celular das mãos dela para ver melhor. Quando olhei o rosto da mulher, senti meu sangue congelar nas veias. Era Briana, minha irmã. Não.
A palavra saiu como um sussurro sufocado. Isso não pode estar acontecendo. Desculpa, Liv, mas você precisava saber a verdade. Comecei a rolar o feed dele com as mãos tremendo. Foto após foto. Eles em restaurantes caros, viagens para a praia, sorrisos largos, beijos apaixonados, 2 meses de relacionamento. Exatamente o mesmo tempo desde que Christian tinha cancelado nosso casamento. Ele não estava pronto porcaria nenhuma. Ele estava com a minha própria irmã. Peguei meu celular e liguei para Brianna imediatamente. Ela deixou chamar 3 vezes antes de atender. Oi, Liv. Tudo bem? Você está namorando o Christian? Fui direta ao ponto. Silêncio do outro lado da linha. Brianna, eu fiz uma pergunta. Você está namorando o Christian? Olha, Liv, eu ia te contar em algum momento... Você está namorando o meu ex-noivo? Gritei tão alto que Stacy deu um pulo. Olivia, se acalma. Me deixa explicar. Então explica. Eu sempre gostei dele, tá bom? Desde o dia que você começou a namorar com ele. Tentei ignorar esses sentimentos, mas quando vocês terminaram, a gente acabou se aproximando. Aconteceu naturalmente, sabe? Naturalmente. Eu estava tremendo de raiva. Naturalmente! Ele me largou há exatos 2 meses, Brianna. Amor não escolhe hora nem lugar, Liv. Desliguei na cara dela antes de dizer algo que eu realmente fosse me arrepender. Respirei fundo e liguei para minha mãe. Talvez ela não soubesse. Talvez ela ficasse do meu lado. Mãe, você sabia que a Brianna está namorando o Christian? Uma pausa longa demais. Sabia, filha. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. E você não achou que deveria me contar isso? Eu não queria te machucar ainda mais, Olivia. Mãe! Ela praticamente roubou meu noivo. Como assim você sabia e não me contou? Olivia, não foi bem assim. A Brianna sempre foi apaixonada pelo Christian. Ela só esperou vocês terminarem oficialmente. Não é culpa dela ter se apaixonado. Esperou? Eu estava incrédula. Mãe, faz 2 meses. 2 meses desde que ele cancelou nosso casamento. Amor não escolhe data no calendário, filha. Você precisa amadurecer e superar isso. Seguir em frente com sua vida. Superar? Minha irmã está namorando o homem que me largou 1 mês antes do nosso casamento. Você está sendo dramática demais, Olivia. A Brianna também tem direito de ser feliz, não tem? E eu não tenho? Claro que tem, querida. Mas me diz, o que você pode fazer? O Christian não te ama mais. É melhor aceitar a realidade. Desliguei o telefone com as mãos tremendo tanto que quase deixei ele cair. Liguei para meu pai em seguida, esperando que pelo menos ele entendesse meu lado. Mas foi a mesma conversa. Essas coisas acontecem na vida, filha. Você precisa superar e seguir em frente. Minha família inteira sabia do relacionamento deles, e nenhum deles viu problema nisso. Brianna sempre tinha sido a favorita, a filha mais bonita, a modelo bem-sucedida, a mimada que conseguia tudo o que queria. Eu era apenas a irmã normal, a que trabalhava em escritório, a que não tinha o glamour dela. E agora, ela tinha levado meu noivo também, e meus pais achavam isso perfeitamente aceitável. Me sentei no chão frio da sala e chorei até não ter mais lágrimas para derramar. Chorei até minha garganta doer, até meus olhos incharem, até não sobrar nada dentro de mim além de um vazio enorme. Quando finalmente parei de chorar, tomei uma decisão. Eu não ia ficar naquela cidade. Não ia ter que ver os dois juntos na rua. Não ia aguentar minha família me tratando como se eu fosse a dramática da história. Abri meu laptop com as mãos ainda tremendo e comecei a procurar vagas de emprego em outras cidades. Qualquer lugar longe dali. Não me importava se era a 2 horas ou 10 horas de distância, contanto que fosse longe o suficiente para nunca esbarrar com eles na rua. Passei a noite inteira enviando currículos. Mandei para Chicago, para Seattle, para Miami. Cidades grandes onde eu pudesse me perder na multidão e recomeçar do zero sem ninguém me conhecer. Gerente de marketing em uma startup de tecnologia em Austin. Enviado. Coordenadora de publicidade em uma agência boutique em Portland. Enviado. Diretora de comunicação em uma empresa de cosméticos em Boston. Enviado. Enviei 17 currículos naquela madrugada, para 17 cidades diferentes espalhadas pelo país. Mas uma vaga específica realmente chamou minha atenção.
gerente de marketing em uma empresa grande e consolidada. A cidade ficava a 500 quilômetros de distância. Longe o suficiente para ser um recomeço real, mas não tão longe que parecesse que eu estava fugindo para o outro lado do mundo. O nome da empresa me fez rir sem humor. Dominick's, uma rede nacional de fast food especializada em pizza. Pizza. Que ironia absolutamente perfeita. Enviei meu currículo às 3 da manhã, quando o resto do mundo dormia e eu estava acordada sendo devorada pela insônia e pela dor. Nos dias seguintes, algumas empresas responderam pedindo entrevistas por videochamada. Fiz 3 entrevistas online, mas nenhuma pareceu certa. Ou o salário era baixo demais, ou a cultura da empresa parecia tóxica, ou a vaga simplesmente não me empolgava. Então, 6 dias depois de enviar os currículos, recebi um e-mail da Dominick's. Gostaríamos de entrevistá-la presencialmente na próxima semana. Podemos cobrir suas despesas de viagem se necessário. Por favor, confirme sua disponibilidade. Algo naquele e-mail me deu um pressentimento bom. Talvez fosse o tom profissional, mas acolhedor. Talvez fosse o fato de oferecerem cobrir minhas despesas sem eu ter pedido. Ou talvez fosse simplesmente o universo me dizendo que era hora de recomeçar de verdade. Comprei a passagem de avião no mesmo instante. Uma semana depois, eu estava sentada em uma sala de reuniões moderna e elegante, em frente a Dominick, o CEO da Dominick's. Dominick era impressionante. Aparentava ter 30 e poucos anos, usava um terno perfeitamente cortado e tinha aquela confiança natural de quem construiu algo grande com as próprias mãos. Os olhos escuros dele pareciam ver através das pessoas. Seu portfólio é realmente excelente, ele disse enquanto folheava as páginas impressas do meu trabalho. Especialmente essa campanha que você criou para a Chris Pizzas. Você basicamente transformou uma pizzaria local em uma rede regional de sucesso. É muito impressionante. Obrigada, respondi, tentando manter a voz firme. Por que você quer sair da sua cidade? A pergunta veio direta, sem rodeios. Respirei fundo. Motivos pessoais. Eu preciso recomeçar em um lugar novo. Ele me olhou por um longo momento, como se estivesse lendo algo escrito na minha testa. Então acenou com a cabeça. Entendo perfeitamente. A vaga é sua, se você quiser. Pode começar na semana que vem? Pisquei, surpresa com a rapidez. Sério? Assim, sem mais entrevistas? Talento como o seu é raro de encontrar, Olivia. Eu não vou desperdiçar tempo com burocracias desnecessárias. Ele sorriu pela primeira vez. Bem-vinda a Dominick's. Voltei para minha cidade natal, arrumei todas as minhas coisas em caixas e me mudei em apenas 5 dias. Foi como arrancar um band-aid. Rápido e doloroso. Nova cidade, novo emprego, nova vida. Deixei Christian, Brianna e toda a minha família tóxica para trás. Ou pelo menos foi isso que eu pensei na época. Os primeiros meses trabalhando na Dominick's foram absolutamente intensos. Dominick não era um chefe fácil. Ele exigia excelência em tudo. Prestava atenção em cada detalhe e esperava resultados rápidos. Mas pela primeira vez na minha vida profissional, eu realmente me senti valorizada. Ele lia cada relatório que eu entregava com atenção genuína. Elogiava as ideias boas, sem economizar nos elogios. Questionava as ideias ruins, mas sempre com lógica e construtividade, nunca com arrogância ou desrespeito. Ele me deu autonomia completa para criar campanhas inteiras do zero. Em apenas 3 meses, consegui aumentar as vendas de 7 lojas em 40%. Foi quando Dominick me chamou na sala dele. Você é excepcional, Olivia. Quero te promover. Promover? Já? Mas eu só estou aqui há 3 meses. E você já provou seu valor 10 vezes mais do que funcionários que estão aqui há anos. Você vai assumir o marketing de todas as lojas da região sul, com um aumento de 40% no salário. 40% de aumento. Eu ia ganhar mais dinheiro do que jamais tinha ganhado em toda a minha vida. Obrigada, Dominick. Eu juro que não vou te decepcionar. Eu sei que não vai. Trabalhei como nunca tinha trabalhado antes, 16 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados. Mas não parecia sacrifício. Pela primeira vez, eu tinha um propósito claro. 6 meses depois da mudança, eu estava jantando sozinha em um restaurante japonês quando Dominick apareceu de surpresa. Posso me sentar com você? Claro, fique à vontade. Ele se sentou e pediu uma garrafa de vinho. Você realmente não para nunca, né?
Até quando está jantando, você está trabalhando? Ele apontou para o laptop aberto na minha frente. Eu gosto do que faço. Não parece trabalho. Percebo isso. É extremamente raro encontrar alguém tão genuinamente dedicado. Ele tomou um gole de vinho e me olhou com uma expressão diferente. Olivia, posso te fazer uma pergunta mais pessoal? Depende muito da pergunta. Por que você realmente saiu da sua cidade? A verdadeira razão. Suspirei fundo. Havia algo nele que me fazia querer ser completamente honesta. Contei tudo. Sobre o Christian e como eu tinha ajudado ele a construir o negócio do zero. Sobre o casamento cancelado um mês antes da data. Sobre descobrir que ele estava com a minha irmã. Sobre minha família me dizendo para superar e me tratando como se eu fosse dramática. Dominic ouviu tudo em silêncio absoluto, sem me interromper uma única vez. Quando terminei, ele disse: Seu ex é um idiota completo, sua irmã é uma pessoa cruel, e sua família é extremamente tóxica. Dei uma risada sem humor. Você resumiu perfeitamente a situação. Mas você conseguiu sair de lá. Reconstruiu sua vida inteira do zero. Isso exige uma força que poucas pessoas têm. Ele se inclinou na direção da mesa. Posso te contar um segredo profissional? Claro. Estou planejando expandir a Dominiques para a sua cidade natal. É um mercado interessante. Mas eu não conheço nada sobre o público de lá. A concorrência local. Nada. Você conhece bem esse mercado? Meu coração começou a acelerar. Conheço muito, muito bem. Perfeito. Então quero que você lidere toda essa expansão. Você vai escolher os pontos estratégicos para as novas lojas. Vai montar todas as campanhas de lançamento. Vai supervisionar tudo do início ao fim. Uma ideia surgiu na minha mente naquele exato momento. Uma ideia perigosa, vingativa e absolutamente perfeita. Dominique, posso sugerir 3 localizações bem específicas para você? Pode, claro. Abri meu laptop, acessei o mapa da cidade e mostrei para ele. Aqui, aqui e aqui. Esses 3 pontos. Ele estudou o mapa por alguns segundos e então ergueu uma sobrancelha. Esses endereços são exatamente ao lado das 3 lojas da Chris Pizzas. Um sorriso lento se formou no rosto de Dominic. Entendi perfeitamente. Concorrência direta e agressiva. Exatamente isso. Você quer destruir completamente o negócio do seu ex. Não neguei. Não tinha motivo para negar. Eu quero justiça. Ele ficou em silêncio por um momento, pensando. Depois disse: Sabe de uma coisa? Mesmo ignorando qualquer motivação pessoal sua, esses são pontos estratégicos excelentes. Alto fluxo de pessoas, ótima visibilidade, público-alvo perfeito. Do ponto de vista puramente comercial, faz todo sentido. Aprovado. Sorri. Obrigada por confiar em mim. Mas, Olivia, isso não pode ser só sobre vingança pessoal. Se essas lojas não derem lucro real, eu vou fechá-las sem hesitar. Negócios vêm primeiro, sempre. Elas vão dar lucro, eu prometo isso. Nos meses seguintes, coordenei a abertura completa de 3 lojas da Dominiques na minha cidade natal. Todas estrategicamente posicionadas ao lado das lojas da Chris Pizzas. Usei absolutamente todas as táticas de marketing que eu conhecia. Promoções extremamente agressivas. Publicidade massiva em todos os canais possíveis. Programas de fidelidade irresistíveis. Sistema de delivery super rápido e eficiente. A Chris Pizzas começou a sangrar clientes rapidamente. Eu monitorava tudo obsessivamente. Via as avaliações online deles caindo semana após semana. Via as reclamações aumentando. Via o movimento nas lojas diminuindo visivelmente. Christian estava perdendo dinheiro rápido, e eu estava apenas começando. Enquanto isso, Dominic e eu começamos a nos aproximar cada vez mais. Os jantares de trabalho viraram um hábito regular. Ele me contava sobre como tinha construído a Dominiques completamente do zero, partindo do nada. Eu contava sobre meus planos e ambições de carreira. Um dia, voltando de carro de uma reunião com investidores, ele disse algo inesperado. Olivia, vou ser completamente direto com você. Estou interessado em você romanticamente. Não é só profissional. Meu coração disparou. Eu sei que seu passado amoroso é complicado e recente. Não quero apressar absolutamente nada. Mas eu queria que você soubesse dos meus sentimentos.
Olhei para aquele homem. Lindo, inteligente, extremamente bem-sucedido, que me valorizava de verdade, que me respeitava profundamente, que via meu valor quando minha própria família nunca viu. Eu também estou interessada em você, admiti baixinho. Ele sorriu daquele jeito que fazia meu estômago dar voltas. Então vamos com calma, um passo de cada vez, sem pressão. Começamos a namorar, de forma discreta no início, quase secreta. Depois, aos poucos, fomos ficando mais abertos sobre o relacionamento. 1 ano depois de começarmos a namorar, estávamos jantando em um restaurante com estrela Michelin, quando Dominique se ajoelhou ao lado da mesa. Olivia, você transformou completamente a minha vida, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Você me fez uma pessoa melhor. Casa comigo? As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto antes mesmo de eu conseguir responder. Sim, sim, eu caso. O anel era absolutamente lindo. Um diamante enorme engastado em ouro branco que brilhava sob as luzes do restaurante. 2 meses depois do meu noivado com Dominique, recebi um envelope grosso pelo correio. Papel caro, meu nome escrito em caligrafia elegante. Convite de casamento. Brianna e Christian finalmente iam se casar. Abri o envelope devagar. Papel importado caríssimo, letras em dourado reluzente. A data marcada era dali a 3 semanas. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era de Brianna. Sei que você não vai ter coragem de aparecer, mas mandei o convite por educação mesmo. Mostrei a mensagem para Dominique. Ele leu com atenção e então perguntou: Você quer ir? Olhei para ele e sorri. Não perderia por nada. Ele sorriu de volta. Então vamos mostrar para eles o que você se tornou. Viajamos para minha cidade natal na manhã do dia do casamento. Eram 500 quilômetros de distância, então pegamos um voo de 1 hora. No aeroporto, Dominique segurou minha mão enquanto esperávamos o embarque. Está nervosa? Um pouco, admiti. Vai ser perfeito, eu prometo. Chegamos no hotel 5 estrelas por volta do meio-dia e fizemos check-in na suíte presidencial. A vista da cidade era incrível, mas eu mal conseguia apreciar. Minha cabeça estava cheia de pensamentos sobre o que aconteceria no casamento. Vou tirar uma soneca, Dominique disse, tirando o paletó. O casamento é às 4 da tarde. Você deveria descansar também. Tentei dormir, mas não consegui. Fiquei deitada na cama, repassando mentalmente cada cenário possível. O que eu diria se Brianna me confrontasse? Como reagiria ao ver Christian? Às 2 da tarde, desisti de descansar e comecei a me arrumar. Tomei um banho demorado, deixando a água quente relaxar meus músculos tensos. Depois passei 1 hora na maquiagem, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Cabelo preso em um coque elegante. Brincos de diamante que Dominique me deu no nosso aniversário de namoro. Perfume importado que custou uma fortuna. O vestido azul escuro deslizou pelo meu corpo como uma segunda pele. Justo nos lugares certos, elegante sem ser exagerado. Os sapatos Louboutin acrescentaram 10 centímetros à minha altura. A bolsa Chanel completava o look. Parei na frente do espelho de corpo inteiro e quase não me reconheci. A mulher que me encarava de volta era confiante, poderosa, linda. Não tinha nada a ver com a Olivia que chorou por meses depois do cancelamento do casamento. Dominique saiu do banheiro usando terno cinza carvão e gravata preta, o cabelo penteado para trás com gel. Ele parou no meio do caminho quando me viu. Uau! Ele disse, olhos percorrendo meu corpo. Ficou bom? Bom? Olivia, você está absolutamente deslumbrante. Ele se aproximou e beijou minha bochecha, cuidadoso para não estragar a maquiagem. Brianna vai ter um ataque quando te ver. Sorri. Esse é o plano. Então vamos acabar com ela. Descemos para o estacionamento do hotel, onde um Mercedes preto alugado nos esperava. Dominique assumiu o volante e começamos o trajeto de 15 minutos até a igreja. A cerimônia estava marcada para as 4 da tarde. Quando chegamos, a igreja estava decorada de forma extravagante com arranjos brancos e dourados por todos os lados. Meus pais claramente tinham gastado uma fortuna naquilo. Chegamos propositalmente 15 minutos atrasados. Entramos de forma discreta e nos sentamos nas últimas fileiras do fundo. Alguns rostos conhecidos se viraram para nos olhar, surpresos com minha presença. Pude ouvir os sussurros começando a se espalhar pelas fileiras.
A cerimônia foi longa e cheia de discursos açucarados sobre amor verdadeiro e almas gêmeas. Tive que morder o interior da bochecha para não rir em voz alta da ironia. Quando o padre finalmente declarou os dois marido e mulher, aplausos educados ecoaram pela igreja. Depois da cerimônia, todos se dirigiram para a recepção em um salão de festas gigantesco. Havia mesas elegantemente decoradas por toda parte e uma banda ao vivo tocando música suave no palco. Vou buscar bebidas para nós, querida. Volto em 1 minuto. Dominique disse baixinho no meu ouvido. Tudo bem, eu espero aqui. Fiquei perto de uma das mesas, observando discretamente as pessoas ao meu redor. Reconheci vários rostos familiares. Tios distantes, primos que eu não via há anos, amigos antigos da família. Foi quando ouvi o som inconfundível de saltos altos se aproximando rapidamente na minha direção. Olivia, é você mesmo? Me virei devagar. Brianna estava parada ali na minha frente, absolutamente deslumbrante em seu vestido de noiva sob medida. A maquiagem estava impecável, e uma tiara delicada brilhava entre os fios do cabelo perfeitamente arrumado. Ela continuava linda como sempre tinha sido. Afinal, era modelo profissional. Oi, Brianna, respondi com voz neutra. Ela olhou ao redor de forma exagerada, como se estivesse procurando alguém. O tom de deboche era inconfundível. Você veio sozinha? Vim com meu noivo, na verdade. Ah, é? Ela arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. E onde exatamente ele está? Foi buscar bebidas para nós. Brianna soltou uma risada alta e artificial. Claro que foi. Você inventou um namorado imaginário para não parecer completamente patética. Ela deu um passo na minha direção, os olhos percorrendo meu corpo de cima a baixo com desdém. Meu Deus, Olivia, olha só para você. Continua se vestindo que nem uma velha. É por isso que você não consegue arrumar ninguém de verdade. Ouvi algumas das amigas dela rirem atrás dela, como um coro de hienas. Desse jeito nunca vai encontrar um marido. Vai ficar pra titia. Brianna continuou, aumentando o volume da voz para garantir que as pessoas ao redor pudessem ouvir. Sabe por quê? Porque você não se cuida. Olha só esse cabelo sem graça. Essas roupas baratas sem estilo nenhum. Essas bijuterias de zircônia. Você parece uma professora aposentada de 50 anos. Mais risadas das amigas dela ecoaram ao redor. Respirei fundo, forçando-me a manter a calma absoluta. Não ia dar a ela a satisfação de me ver desmoronar. Você já terminou, Brianna? Não, ainda não terminei. Quero que você entenda e aceite de uma vez por todas que o Christian fez a escolha absolutamente certa. Ele merece estar com alguém bonita de verdade. Alguém que se esforça para cuidar da aparência. Não com alguém que claramente desistiu completamente de si mesma. Foi exatamente nesse momento que Dominique reapareceu ao meu lado, carregando 2 taças de champanhe nas mãos. Ele me entregou uma das taças com um sorriso suave e colocou o braço na minha cintura de forma protetora. Desculpa a demora, amor. A fila no bar estava absolutamente enorme. Virei-me para olhar Brianna e vi que ela tinha literalmente congelado no lugar. Brianna, esse é meu noivo, Dominique, disse com um sorriso perfeitamente doce e educado. Dominique, essa é minha irmã, Brianna. Dominique estendeu a mão livre de forma extremamente educada. Prazer em conhecê-la finalmente. Parabéns pelo seu casamento. Brianna apertou a mão dele de forma mecânica, completamente sem vida. Seus olhos estavam arregalados enquanto analisavam cada detalhe dele. O terno obviamente caríssimo e perfeitamente cortado. O relógio Rolex discreto, mas impossível de não notar. A presença naturalmente confiante de quem está acostumado a comandar salas inteiras. Ela engoliu em seco antes de perguntar, tentando manter a voz firme. Dominique, o que você faz da vida? Sou o CEO da rede Dominique's. A cor literalmente drenou do rosto de Brianna em questão de segundos. Dominique's? A rede nacional de fast food de pizza? Exatamente essa. Foi nesse momento preciso que Christian apareceu, segurando uma taça de vinho tinto enquanto conversava animadamente com alguns amigos. Ele parou abruptamente quando seus olhos pousaram em mim. Olivia! A voz dele saiu chocada, quase incrédula. Oi, Christian? Ele olhou para Dominique. Depois olhou de volta para mim. Depois seus olhos voltaram para Dominique novamente,
como se seu cérebro estivesse tentando processar uma equação impossível. Esse é o seu... Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. Meu noivo, Dominique Castellano. Completei por ele. O rosto de Christian ficou levemente pálido. Ele franziu a testa, como se estivesse tentando se lembrar de algo. Castellano... repetiu devagar. Dominique Castellano. Houve uma pausa enquanto ele processava. Viu o exato momento em que a ficha caiu. Seus olhos se arregalaram. Espera, Dominique Castellano. Você é o dono da rede Dominiques? Sou sim, Dominique respondeu com tranquilidade. Christian ficou em silêncio por alguns segundos, olhando de mim para Dominique e de volta para mim. Pude ver as engrenagens girando na cabeça dele. De repente, ele deu um passo para trás, como se tivesse sido atingido. As Dominiques... Ele sussurrou primeiro, mais para si mesmo do que para nós. Então sua voz começou a subir. As 3 Dominiques que abriram ao lado das minhas lojas. Ele olhou para mim com uma expressão de incredulidade crescente. Olivia, você trabalha para ele? Trabalho, sim. Sou gerente de marketing da região sul. Christian passou a mão pelo rosto, respirando pesado. Podia ver a raiva começando a ferver dentro dele. Então foi você, ele disse, voz tremendo. Você escolheu aquelas localizações. Não foi coincidência nenhuma. Escolhi localizações estratégicas para o negócio, sim. Estratégicas? Sua voz subiu 1 oitava. Você abriu uma loja da Dominiques ao lado de cada uma das minhas. Alguns convidados começaram a olhar na nossa direção. Christian, se acalma. Brianna tentou intervir. Me acalmar? Ele se virou para ela brevemente antes de voltar a atenção para mim. Você sabe quanto eu perdi? Minhas vendas caíram 70%. 70%! Tive que demitir funcionários, Olivia. Pessoas com famílias. Concorrência faz parte do mundo dos negócios, Christian. Concorrência? Ele deu um passo agressivo na minha direção. Isso foi vingança. Dominique imediatamente se posicionou entre nós, sua voz saindo baixa, mas firme. Sugiro que você dê um passo para trás agora. Você não faz ideia do que essa mulher fez. Christian estava tremendo de raiva. Sei exatamente o que ela fez, Dominique respondeu com frieza absoluta. Ela trabalhou com excelência profissional. Escolheu localizações comercialmente inteligentes. Executou campanhas de marketing brilhantes. Não é absolutamente culpa dela se você simplesmente não consegue competir no mesmo nível. Christian tremia visivelmente de raiva. Brianna segurava o braço dele com força, tentando desesperadamente acalmá-lo antes que a situação piorasse ainda mais. Vamos, amor. Por favor. Isso não vale a pena. Não aqui. Não vale a pena? Ele se virou para ela, olhos injetados. Meus restaurantes estão literalmente falindo por causa dela. Um silêncio constrangedor e absoluto tomou conta da recepção inteira. Todos os convidados estavam nos encarando agora sem nem tentar disfarçar. Se seus restaurantes estão realmente falindo, disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Então talvez você devesse focar sua energia em melhorar a qualidade do seu serviço ao invés de fazer um escândalo público no meio da sua própria recepção de casamento. Christian abriu a boca para responder, provavelmente com mais gritos, mas foi quando os seguranças do evento se aproximaram rapidamente. Há algum problema acontecendo aqui? Brianna imediatamente puxou Christian pelo braço com força. Não, não há problema nenhum. Está tudo perfeitamente bem. Vamos cumprimentar os convidados, amor. Ela praticamente o arrastou para longe de nós. Christian olhou para trás uma única vez, e seus olhos estavam absolutamente cheios de ódio puro. Dominique segurou minha mão com firmeza e sussurrou no meu ouvido. Quer ir embora daqui? Sim, por favor. Saímos da recepção ainda de mãos dadas, com as cabeças erguidas e a dignidade intacta. Podia sentir todos os olhares grudados em nós enquanto atravessávamos o salão. No carro, já a caminho do hotel, Dominique finalmente quebrou o silêncio. Aquilo foi satisfatório para você? Não consegui evitar o sorriso enorme que se formou no meu rosto. Foi muito satisfatório. Ótimo, porque agora nós vamos focar completamente no nosso futuro juntos, não mais no passado miserável deles. Me inclinei e o beijei.
Concordo completamente. Voltamos para a suíte do hotel, pedimos uma garrafa de champanhe pelo serviço de quarto e brindamos a nossa vida nova que estava apenas começando, e eu honestamente não pensei em Christian ou Brianna uma única vez pelo resto daquela noite. Um ano depois do casamento desastroso de Brianna e Christian, foi a minha vez de subir no altar. Meu casamento com Dominic foi absolutamente espetacular. 200 convidados cuidadosamente selecionados preencheram uma igreja histórica lindamente decorada. Meu vestido era de uma estilista famosa, algo que eu nunca teria conseguido pagar com meu antigo salário. A recepção aconteceu em um hotel 5 estrelas com vista para o rio. Uma revista local de celebridades e sociedade cobriu o evento inteiro. Minha foto acabou na capa da edição seguinte com a manchete: Executiva de sucesso casa com CEO milionário em cerimônia dos sonhos. Por pura ironia, enviei convites tanto para Brianna quanto para Christian. Não porque eu realmente queria que eles estivessem lá, mas porque queria que eles soubessem exatamente o que eu tinha conquistado. Nenhum dos dois apareceu, é claro. Mas meus pais vieram. Chegaram discretamente e ficaram sentados no fundo durante a cerimônia. Foi durante a recepção, enquanto eu conversava com alguns colegas de trabalho, que minha mãe me puxou de lado com uma expressão séria no rosto. Olivia, a gente precisa conversar sobre uma coisa importante. Sobre o quê? Perguntei, já sentindo que não ia gostar do rumo da conversa. A Brianna e o Christian estão passando por dificuldades sérias. Que pena, respondi com total indiferença, tomando um gole do meu champanhe. Olivia, não seja cruel com eles. Eles realmente precisam de ajuda agora. E daí? Foi quando meu pai se aproximou, juntando-se à conversa com uma expressão igualmente grave. As 3 lojas do Christian fecharam, Olivia. Todas. Ele está trabalhando como pizzaiolo assalariado em um restaurante qualquer agora. Interessante, comentei sem demonstrar emoção. Olivia! Minha mãe praticamente exclamou, parecendo chocada com minha frieza. Você destruiu o negócio dele de propósito. Você sabe muito bem que foi você. Eu não destruí nada, respondi calmamente. Simplesmente ofereci um produto melhor no mercado. Isso se chama concorrência. Eles tiveram que vender a casa, filha. Meu pai continuou, como se isso fosse me fazer sentir culpada. Agora estão morando em uma casa alugada pequena em um bairro afastado da cidade. A Brianna não consegue mais contratos de modelo. Eles estão praticamente falidos. Olhei para os dois com total calma. E vocês querem que eu faça exatamente o que com essa informação? Dá um emprego para ele, meu pai disse diretamente. Ele poderia ser gerente de uma das suas lojas. Ele tem anos de experiência no ramo de restaurantes. Não consegui evitar. Ri na cara dos dois. Vocês estão me pedindo seriamente para dar um emprego ao homem que me largou exatamente um mês antes do nosso casamento? O homem que me humilhou publicamente e depois começou a namorar minha própria irmã? Ele é da família agora, Olivia. Minha mãe insistiu. Família? Minha voz começou a subir. Onde exatamente estava a minha família quando ele me humilhou na frente de todo mundo? Onde estava minha família quando a Brianna roubou meu noivo? Onde estava meu apoio quando eu mais precisava? Olivia, não seja rancorosa desse jeito. Rancorosa, mãe? A cortei no meio da frase. Vocês dois me mandaram superar a situação. Me disseram que amor não escolhe hora nem lugar. Que eu estava sendo dramática demais. Agora vocês querem que eu seja a salvadora deles? Minha mãe começou a chorar, limpando os olhos cuidadosamente para não borrar a maquiagem. Por favor, filha. Eles estão realmente sofrendo muito. Ótimo, respondi sem pestanejar. Deixa eles continuarem sofrendo então. Se você não ajudar sua irmã e seu cunhado, meu pai disse com voz deliberadamente dura e ameaçadora, nós vamos te deserdar completamente. Você não vai ver um centavo da nossa herança. Olhei para ele. Depois olhei para minha mãe com seus olhos lacrimejantes. Depois deixei meu olhar percorrer o salão ao meu redor. A festa absurdamente cara. Os convidados importantes e bem-sucedidos. Meu marido milionário esperando por mim do outro lado do salão. Me deserdar? Deixei escapar uma risada sem humor. Ah, não, que tragédia. Agora não vou herdar aquele Civic com o ar-condicionado quebrado e a casa hipotecada até o teto. Respirei fundo, tentando manter a compostura. Não ia deixá-los me verem perder o controle. Não de novo. Vocês sabem o que é engraçado?
Minha voz saiu mais calma agora, mais firme. Quando o Christian me largou um mês antes do casamento, eu liguei para vocês chorando. Lembram o que me disseram? Que eu estava sendo dramática, que eu precisava superar. Olivia, não é hora para... Meu pai tentou interromper. Quando descobri que ele estava com a Brianna 2 meses depois, continuei ignorando-o completamente. Vocês já sabiam. A família inteira sabia. E ninguém achou que eu merecia saber a verdade. Vocês me deixaram descobrir pelas redes sociais. Minha mãe desviou o olhar, incapaz de me encarar. Eu tive que devolver mais de 100 presentes de casamento sozinha. Perdi $30.000. Fiquei 2 meses sem conseguir sair da cama. E onde vocês estavam? Me dizendo para aceitar que amor não escolhe, defendendo a Brianna. Ela é nossa filha também, minha mãe começou. E eu não sou? Minha voz finalmente tremeu, mas não de raiva, de mágoa profunda. Porque durante todo esse tempo, não parecia que eu era filha de vocês. Parecia que eu era um problema que vocês queriam que desaparecesse. Silêncio. Eu me mudei para longe. Reconstruí minha vida completamente do zero. Conheci um homem que me valoriza de verdade. Construí uma carreira que me orgulho. E agora vocês aparecem aqui, no dia do meu casamento. Não para se desculpar, não para celebrar comigo, mas para pedir que eu salve as mesmas pessoas que me destruíram. Eles estão passando necessidade, Olivia. Meu pai disse, a voz dura. Você tem dinheiro de sobra agora. Seria tão difícil assim ajudar? E ali estava. A verdadeira razão deles terem vindo. Vocês não estão aqui por mim, disse, a realização doendo mais do que esperava. Vocês estão aqui pela Brianna, como sempre. Não seja ingrata, meu pai começou. Ingrata? Agora sim a raiva voltou, mas controlada. Eu nunca pedi nada de vocês, nem dinheiro, nem casa, nem carro. Só queria que vocês estivessem do meu lado quando eu mais precisei. E vocês a escolheram, toda vez. Olhei para os dois, vendo-os realmente pela primeira vez. Não como meus pais, mas como pessoas que sempre tiveram uma filha favorita e nunca esconderam isso. Então não, eu não vou dar emprego para o Christian, não vou salvar a Brianna, não porque eu sou má ou rancorosa, mas porque eu finalmente aprendi que não posso ajudar pessoas que só me procuram quando precisam de algo. Se é assim que você se sente, meu pai disse, voz gélida, então você não é mais bem-vinda na nossa casa. Não vai herdar nada. Tudo bem, respondi, e percebi que era verdade. Porque eu não preciso da herança de vocês. Construí a minha própria vida. Mas mais importante que isso, eu não preciso mais da aprovação de vocês. Minha mãe começou a chorar, mas eram lágrimas de autopiedade, não de arrependimento genuíno. Um dia vocês vão perceber que perderam uma filha que realmente amava vocês. E quando perceberem, vai ser tarde demais. Endireitei os ombros. Agora, por favor, saiam. Esse é o meu dia e eu não vou deixar vocês estragarem mais uma vez. Não gritei, não xinguei, não fiz escândalo. Apenas mostrei a porta. Eles saíram lentamente e vi alguns convidados observando com expressões de pena. Mas não de mim, deles. Voltei para onde Dominique estava. Ele me puxou para um abraço apertado. Você foi incrível, ele sussurrou. Não me sinto incrível, admiti baixinho. Me sinto triste. É normal, mas você fez a coisa certa. Você se defendeu com dignidade. E ele estava certo. Não tinha sido sobre dinheiro ou vingança. Tinha sido sobre finalmente estabelecer limites com pessoas que nunca me respeitaram. A festa continuou normalmente depois disso. Dançamos até meus pés doerem. Rimos com nossos amigos. Celebramos nosso futuro juntos. E eu honestamente não pensei em Brianna, Christian ou meus pais uma única vez pelo resto daquela noite perfeita. 6 meses depois do casamento, eu estava trabalhando no meu escritório quando Dominique entrou com uma expressão estranha no rosto. O que aconteceu? Perguntei imediatamente, percebendo que algo estava errado. Recebi uma mensagem bem estranha agora há pouco. De quem? Ele me mostrou a tela do celular sem dizer nada. Era da rede social, uma mensagem direta. Quando vi o nome do remetente, meu sangue ferveu. Brianna. Oi, Dominique. Sei que a gente não se conhece muito bem ainda, mas eu gostaria muito de conversar com você.
sobre possíveis negócios e parcerias. Tenho algumas propostas bem interessantes que acho que você vai gostar. Me liga quando puder? Meu número é 2345678. Um beijo, da sua cunhada. Olhei para a mensagem patética. Depois olhei para Dominique. A intenção dela era tão óbvia que chegava a ser constrangedora. Ela está descaradamente tentando te seduzir. Eu também percebi isso imediatamente. O que você acha que eu devo fazer? Bloqueia ela agora. Já bloqueei antes mesmo de te mostrar. Só queria que você soubesse o que ela tentou fazer. Respirei fundo, sentindo a raiva familiar subindo. A Brianna realmente nunca desiste de me atormentar. Não se preocupe nem um pouco com isso, Dominique disse, me puxando para um abraço. Ela não tem a menor chance no mundo. Ele me beijou suavemente. Eu estou completa e absolutamente apaixonado pela mulher mais incrível que já conheci na minha vida inteira. Uma modelo fracassada e desesperada não me interessa nem um pouco. Sorri contra os lábios dele. Naquela mesma noite, sentados na nossa sala de estar, tomamos uma decisão final e definitiva. Cortamos todo e qualquer contato com a minha família de origem. Bloqueamos todos os números e perfis de redes sociais. Mudamos nossos números de telefone. Criamos uma barreira completa. Dominique segurou minha mão naquela noite e disse algo simples, mas verdadeiro. Família de verdade é quem a gente escolhe, não quem nasceu com a gente. E ele estava certo. 2 anos se passaram desde aquele casamento desastroso de Brianna e Christian. Hoje sou presidente de marketing da Dominique's. Dominique e eu somos genuinamente felizes juntos. Viajamos pelo mundo sempre que podemos. Trabalhamos lado a lado construindo nosso império. Temos uma vida que eu nunca teria imaginado ser possível há alguns anos. A Chris Pizzas não existe mais. Todas as 3 lojas fecharam definitivamente. Ouvi dizer através de conhecidos em comum que Christian agora trabalha como pizzaiolo assalariado em um restaurante. Brianna não consegue mais contratos como modelo. Ela tentou se reinventar como influenciadora digital, mas aparentemente não deu certo. A última vez que vi o perfil dela, antes de bloqueá-la completamente, tinha apenas algumas centenas de seguidores. Eles continuam casados, pelo que sei, mas não por amor, por pura necessidade financeira. Meus pais tentaram entrar em contato algumas vezes ao longo desses anos. Através de parentes distantes, cartões de Natal enviados para meu antigo endereço, e-mails que foram direto para a pasta de spam. Ignorei absolutamente todos. Às vezes, tarde da noite, penso na Olivia de 3 anos atrás. Aquela mulher quebrada, largada 1 mês antes do casamento, que chorou por meses e se sentia invisível na própria família. Essa Olivia não existe mais. No lugar dela está alguém que aprendeu algo importante. A melhor vingança não é destruir quem te machucou. É viver tão bem que eles percebam o erro que cometeram. E quando vierem rastejando de volta pedindo ajuda, você vira as costas e continua brilhando. Porque algumas pessoas não merecem seu ódio, merecem apenas sua indiferença. Se você chegou até aqui, muito obrigada por acompanhar essa história de recomeço. Às vezes a vida nos tira tudo. O amor, a família, a confiança. Mas também nos dá a chance de reconstruir algo muito melhor. Se você gostou dessa história de superação, dá aquele like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas histórias reais de gente que deu a volta por cima. E me conta nos comentários. Você teria feito o mesmo que a Olivia? Ou teria agido diferente? Um abraço enorme no coração de cada um. E até a próxima história.